Eu estou Vanessa de Figueiredo, venho pedir que deixe seu like, compartilhe com alguém. Um canal de reflexão, a gente faz leituras sobre livros espíritas, sobre livros de teologia ou sobre livros que falam de Deus e que nos fazem refletir. Às vezes nem precisa falar de Deus, mas é só falar de nós mesmos, das nossas condutas, para que a gente possa olhar para dentro, né? E ver o que nós estamos causando aqui fora, né? Aqui fora. Então hoje, né, hoje dia 15, tô gravando dia 15, dia do professor. Parabéns a todos os professores, porque cada dia é mais desafiante essa profissão, né? É uma profissão onde a pessoa precisa se instruir muito, ter um conhecimento bem além, né? Ele tem o domínio de um público de educação infantil e ensino fundamental 1, de 25 a 35 alunos, não é? E no Fundamental 2, que são várias salas, algumas com 25, 30, outras com 25, 35, né? Imagina. Muito desafiante, cada dia mais. Então, os meus sinceros parabéns a todos aqueles que se mantêm na profissão por conta de vocação, né? Porque não é só o prolabore do fim do mês. Quem não tem a vocação não fica nessa profissão, né? Ou quem fica e não tem a vocação tá estragando aí, ó. Então, vamos olhando para nós, né? O que nós estamos fazendo? E hoje, de sequência, a conduta espírita, pelo espírito de André Luiz, psicografia de Valdo Vieira, perante o corpo. Então ele vem aqui perante, ó, semana passada foi perante os animais, a retrasada foi perante a natureza, né? A natureza é muito importante, muito, e a gente não valoriza. Perante a pátria. Vamos lá. De sequência, perante o corpo. Cultivar a higiene pessoal, sustentando o instrumento físico como se ele fosse viver eternamente, preservando-se, assim, contra o suicídio indireto. O corpo é o primeiro empréstimo recebido pelo espírito trazido à carne. Precatar-se, eu vou pelos tópicos aqui. Então a higiene, né, é o básico, né? É a gente estar se sentindo bem com a gente, porque se a gente não tá nem bem com a gente, quem dirá o outro, né? Imagina, né? Então a gente estar bem, a gente estar aciado, a gente olhar no espelho e se gostar, se amar, né? Se amar. Como que eu posso dizer, como Jesus nos ensina, ama teu próximo como a ti mesmo, né? Como que eu vou amar o meu próximo se eu nem me amo? E às vezes a gente passa uma vida inteira achando que viveu um amor, mas como você vive um amor com alguém que nem se ama, né? Então uma pessoa, para ela amar a outra, ela precisa se amar. Se ela não se ama, ela jamais vai conseguir amar outra pessoa. Primeiro precisa se amar, o amor próprio. Precatar-se contra tóxicos, narcóticos, alcoólicos e contra o uso demasiado de drogas que viciem a composição fisiológica natural do organismo. Existem venenos que agem gota a gota. Então, qualquer droga, né, não nos faz bem. E ainda mais, né, existem drogas que são lícitas, né, e que a gente usa todo dia, que se transforma em açúcar e tá no nosso organismo, que mata pouco a pouco, não mata de uma vez, mata pouco a pouco, vai te cegando, né? Aí depois tem que amputar a mão, tem que amputar pé. É o açúcar ele vai cristalizando e causa muitos problemas, mas aí dessa droga ninguém fala nada, né? Porque não a pessoa continua ali, digamos assim, consciente
consciente, né? Conduzir-se de modo a não se exceder em atividades superiores à própria resistência, nem se confiar a intempestivas manifestações emocionais, que criam calamitosas depressões. O abuso das energias corpóreas também provoca suicídio lento. Está falando aqui de coisas que causam suicídio de forma indiretamente, de forma indireta, né? A falta de higiene do corpo é algo que vai nos trazer uma morte, por alguma doença, por alguma falta de cuidado. Aqui ele está dizendo das nossas manifestações, das nossas intempéries emocionais que nós por vezes não controlamos. Se não está controlando ainda, aí aparece alguma doença no corpo, que também leva à morte, e isso é considerado como suicídio. Então, quando está faltando a gente cuidar da gente, quando está faltando a gente se cuidar, leva ao suicídio. É considerado como um suicídio. O suicídio não, é considerado como um suicídio involuntário. Distinguir no sexo a sede de energias superiores que o Criador concede à criatura para equilibrar-lhe as atividades. Equilibrar as atividades. Sentindo-se no dever de resguardá-la contra os desvios suscetíveis de corrompê-la. O sexo é uma fonte de bênção, renovadoras do corpo e da alma. Então, o sexo é isso. É um renovar de energia, uma troca de energia, né? Eu tenho uma amiga que ela diz assim, marido não é parente, né? Aí se a gente pensar ser mais, né? Porque qual foi o único parente que a gente veio ligado, que chega lá, ó, quando a gente nasce já corta? É a mãe. Aí depois a gente arranja um par para seguir junto com a gente na vida, a gente consegue ou não seguir, aí se você houve desistência de uma das partes, é preciso construir nova vida, porque o sexo também é uma fonte de energia, uma fonte de troca. E para minha amiga que diz que amigo não é parente, que marido não é parente, é mais, porque há uma troca muito intensa, né? Um consegue permear o corpo do outro. Estar unidos nesse tipo de comunhão é uma troca maior do que uma troca parental. E às vezes a gente se dedica tantos anos e só depois de muito tempo percebe-se que não era amor, né? A gente pensa ser amor, mas é aquilo que também já falei aqui, né? Só é amor quando eu já me amo. Se eu nem me amo, se eu me olho no espelho e não gosto de mim, não gosto do que vejo, eu jamais vou conseguir amar o outro. Só amo a mim mesmo. Fugir de alimentar-se em excesso e evitar a ingestão sistemática de condimentos e excitantes, buscando tomar as refeições com calma e serenidade. Grande número de criaturas humanas deixa prematuramente o plano terrestre pelos erros do estômago. Sim, a gente acha que comer demais está tudo bem, né? Ficar gigantesco ou gigantesca, né? E a gente vai naquele impulso que é difícil controlar, porque é cultural também. A gente vai para vamos fazer uma reunião, a gente vai num café. Vamos almoçar. Uma reunião a gente almoça, ou a gente faz um jantar. Então, assim, todas as reuniões na nossa cultura, e talvez nas demais também, a gente sempre busca alimentar-se, né? Então ele diz aqui que evitar ingestão sistemática de condimentos
que nos levem à excitação, né? E buscando fazer refeições com calma, com serenidade, com a paz instalada entre nós, né? Isso é muito importante. Eu fiz muitos anos a falta da refeição, né? Porque você comer em pé em 5 minutos, assim, olha, isso não é almoço, não é? Não dá para considerar isso de almoço. Então, é importante a gente também nos respeitar nesse sentido, né? E ingerir o que é o suficiente para o nosso corpo. Aí que a gente vê, né? O cérebro, ele só consegue entender que você está alimentado após 20 minutos de mastigação. Mastigação. Simples, quer ver? Põe lá o celular, marca o tempo do celular. Olha lá, eu comecei a comer 12h30. Veja em quanto tempo você termina a refeição. Porque o seu cérebro só vai assimilar que você está alimentado após 20 minutos de mastigação. E muita gente deixa o corpo, morre, por conta de estar no excesso da alimentação, né? Acaba causando algum problema de saúde por conta do excesso de alimentação. Sempre que lhe seja possível respirar o ar livre, tomar banhos de água pura e receber o sol farto, vestindo-se com decência e limpeza, decência e limpeza, sem contudo prender-se à adoração do próprio corpo. Critério e moderação garantem o equilíbrio e o bem-estar, né? Então, aproveitar as coisas maravilhosas da vida, que é o ar, né? O sol, será que o sol vai ser taxado agora? Né? Então, o sol. Aproveitar, né? E ele diz aqui que a gente deve se vestir com decência, né? E se adorar, mas se adorar com moderação também, né? A gente não pode achar que é só a gente. A gente tem que se amar para também amar ao próximo. Por motivo algum desprezar o vaso corpóreo de que dispõe, por mais torturado que ele seja. Na terra, cada espírito recebe o corpo de que precisa. Então, ser feliz com o corpo que você tem e agradecer por ele, né? Sempre agradecer por tudo que nos vem. E do jeito que veio, do jeito que foi, do jeito que é, porque sempre o Pai nos permite a melhor forma de estarmos aqui entre os nossos iguais, que é para a nossa sublimação íntima, individual, intransferível, né? Para que possamos compartilhar também de experiência com os nossos iguais e sublimar a nossa alma. Né? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Isso são palavras de Paulo, está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Excedi demais o tempo. Venho pedir que, vai lá, menina, vai, menino, deixa o seu like, me ajuda a fazer crescer esse canal, compartilha com alguém, vai, compartilha, me ajuda aí, like, por que like? Para o YouTube entender que esse conteúdo é um conteúdo que as pessoas se interessam e assim a gente ajuda a fazer crescer. E quando alguém procura algum conteúdo como esse, vai aparecer esse primeiro. Por isso que eu peço, like, vai lá, deixa o seu like pra mim, me ajude a fazer crescer. Um beijo no seu coração.